Eu agradeço aos meus pastores, pastor Silas, pastor Elisete, pela oportunidade. Todas as pastoras que estão aqui nesse primeiro banco são minhas mentoras também. Então não preciso nem falar para vocês do desafio que é ministrar diante das minhas mentoras. E aqui tem a minha igreja, a minha casa. Então eu estou em família, aí é outro desafio. Mas o Espírito Santo falou para mim assim: você não está indo ali para ser avaliada, você está indo ali para me servir. Então vá e pronto. Aí eu fiquei mais tranquila. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Por que isso, Jesus? Sério? Diante do meu Senhor eu não ouvi a pregação de ninguém. Não deu tempo, porque ontem eu estava gravando meu novo álbum, gente. Por isso que eu não estava aqui, mas eu venho lançar assim que sair, aqui na minha igreja. E tá lindo, tem canções maravilhosas. Eu sei que vão abençoar a vida de vocês e de muitas pessoas ao redor de vocês. Eu até queria ter ouvido a mensagem das pastoras que ministraram aqui antes, mas não deu tempo, porque hoje eu tive que me debruçar sobre essa palavra. E eu quero muito conseguir entregar. Ô Espírito Santo, me ajuda a entregar tudo que o Senhor me deu hoje. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Me perdoa, Deus, pelos dias que eu falei que eu não sou pregadora, não sou pastora. Ô Senhor, me perdoa. Tantas vezes que eu disse isso, eu me neguei a pregar a tua palavra, porque eu falei, já basta eu cantar, chega, para pregar também não. Mas eu me coloco aqui, Senhor, diante de ti, arrependida por isso. Me ajuda, Deus, me dá graça. Eu preciso entregar a tua palavra para o teu povo nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Apocalipse 3, 7. Vamos ler a partir do versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra, e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu a amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também aguardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha, guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei da vencedora uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ela jamais sairá. Escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, da parte de Deus. E também escreverei nela o meu novo nome. Aquela que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja, aleluia. Recebeu aí, querida, vitoriosa? Eu quero que você escolha uma mulher, porque você vai dizer uma coisa para ela, que é o título dessa palavra. Escolhe alguém aí, dá a mão, olha bem no olho dela, com uma cara assim de mulher vitoriosa, e diz: hoje, a Filadélfia é você. Jesus não escreveu nada durante a sua passagem aqui pela terra. Não tem um evangelho segundo escreveu Jesus, não tem. A única vez que a gente vê Jesus escrevendo alguma coisa é no chão, naquele episódio em que uma mulher que foi pega em adultério, foi levada diante dele, e os homens, os fariseus, querendo que Jesus a acusasse. E aí Jesus, escrevendo no chão, estava escrevendo no chão, continuou. E ele disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Até hoje ninguém sabe o que Jesus estava escrevendo, mas é o único registro de Jesus escrevendo alguma coisa. Mas as cartas, ou a revelação, que foi entregue a João, o Apocalipse, o livro da revelação, Jesus não escreveu, mas ele ditou. E está aqui, ó, em Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. E ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu. João falando: no dia do Senhor eu me achei em espírito e ouvi por trás de mim uma voz. Já imaginou?
Você está em um lugar, em um ambiente, e Jesus fala assim: escreve isso aqui que eu vou te ordenar. Escreve linha por linha, escreve palavra por palavra o que eu vou te dizer. Foi exatamente o que Jesus fez com João, e ele escreveu 7 cartas. As igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas hoje eu quero falar da carta de Filadélfia, porque hoje a Filadélfia é você. Eu me achei nessa carta. Eu me achei nessa carta. O que é Filadélfia? O que significa? Amor fraternal, amor entre irmãos. Que nome lindo, né, gente? E João era aquele discípulo a quem Jesus amava. Mas por que ele era o discípulo a quem Jesus amava? Porque ele se via assim. Porque ele que disse que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Está em João 21:7, aqui é a igreja da palavra. Então vai anotando aí para você poder depois ter essa referência anotada. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, em certa ocasião. E depois, no capítulo 21, 24, ele mesmo falando dele: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então eu quero já começar declarando sobre a sua vida: o seu nível de relacionamento com Deus vai determinar o nível de revelação que Ele vai te confiar. O seu nível de relacionamento com Deus vai determinar a maneira como você se vê. Você tem um relacionamento íntimo e profundo com Deus? Então nada de ficar nesse lugar de vitimismo, se achando nada, um zero à esquerda. Nada de ficar aqui sofrendo de baixa autoestima. Não, você é filha do rei. E quanto mais profunda é a revelação, mais alto será o seu nível de responsabilidade no reino. Ninguém foi chamada para ficar aqui esquentando o banco na igreja. Todas nós fomos chamadas para servir em algum nível. E para que você possa servir com todo o seu potencial, é preciso que você eleve o seu nível de relacionamento com Deus. É para isso que existe a Conferência da Mulher Vitoriosa. É para isso que você está aqui hoje. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos falar um pouquinho sobre essa carta que Jesus enviou para a igreja de Filadélfia. Ele disse assim: ao anjo da igreja escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que eu pesquisei sobre a cidade de Filadélfia. Ela ficava às margens de uma importante rota comercial, que ligava o Ocidente ao Oriente. Isso fazia com que as pessoas de todas as partes do Império Romano passassem por ali, criando uma oportunidade de evangelismo. E a igreja de Filadélfia não desperdiçou essa chave. Como uma verdadeira igreja missionária, aquela igreja aproveitou essa oportunidade e pregou a palavra naquele lugar. Deixa eu falar uma coisa para você que eu acredito piamente: que toda conferência que a pastora Elisete, ela realiza, que ela é a nossa pastora, a nossa mentora, aquela pessoa que Deus ilumina para ter uma visão, toda conferência traz em si uma chave que pode mudar o nosso destino. Então a minha pergunta para você é: você está aqui para tomar posse dessa chave ou você vai perder essa oportunidade? Quando é que eu perco a oportunidade, pastora? Quando eu fico focada nas coisas que não interessam. Quando eu ouço vozes que não vêm do céu. Quando eu começo a murmurar ao invés de adorar. Quando eu me distraio. Quando o meu WhatsApp é mais importante do que aquilo que a pastora, a pregadora ou a cantora está fazendo ali no altar. Se eu estou na conferência, eu quero aproveitar tudo do começo ao fim. Eu vou pegar essa chave que Deus tem para me dar. E eu vou colocar na porta certa. E eu vou sair daqui com a minha vida transformada. Alguém recebe essa palavra? A chave, ela já está à sua disposição. Você decide se vai usá-la ou não. Quem é que decide usá-la aqui para a glória de Deus? E Jesus continua dizendo, escreve aí, João, para a igreja de Filadélfia: eu conheço as suas obras. Jesus falou coisas muito específicas para cada igreja, mas teve uma coisa que ele falou para todas, e foi isso: eu conheço as tuas obras. Isso me comunica algo.
Deus se importa com aquilo que a gente faz para servi-lo. Deus se importa com a maneira como nós servimos ao seu reino. Deus está observando, Deus está vendo, Deus está olhando, Deus está esperando alguém se mover e dizer: eis-me aqui, Senhor. E você lê isso em Apocalipse 2:2, ele diz para a igreja de Éfeso: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Para Esmirna ele diz: eu sei tuas obras, tribulações e pobreza, mas você é rico. Para a igreja de Pérgamo ele disse: eu sei das tuas obras, eu sei que tu habitas onde está o trono de Satanás e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Para a igreja de Tiatira ele falou: eu conheço as tuas obras, o teu amor, tua fé. Está se achando aí? Teu serviço, tua perseverança. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Está lá em Apocalipse 2:19. Para a igreja de Sardes, Jesus falou: eu conheço as tuas obras, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois eu não achei suas obras perfeitas. Que tipo de obras Deus está vendo quando Ele olha para você? Para a igreja de Laodiceia, que é a última igreja, Ele disse: eu conheço tuas obras, eu sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E para a igreja de Filadélfia, Jesus falou: eu conheço as tuas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Entra por essa porta, mulher vitoriosa. Saiba que o teu serviço ao reino jamais passará despercebido. A pastora já leu aqui e eu vou dizer de novo: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão em quem? No Senhor. Quando eu estava lendo isso, eu lembrei da parábola dos talentos, que está em Mateus 25. Todo mundo aqui conhece essa parábola que Jesus usou para falar sobre o quanto é importante a gente multiplicar aquilo que Ele nos dá. E ele diz que o reino de Deus será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Resumindo, a um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. O que tinha 5 multiplicou por 10, o que tinha 2 multiplicou por 4, e o que tinha 1 foi lá e enterrou. No dia do acerto de contas, o Senhor chamou os que multiplicaram os seus talentos de servos bons e fiéis. Mas ao que enterrou o talento, o Senhor chamou de servo mau e negligente. E Ele disse assim: tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10. Percebam que a Bíblia não diz que Deus deu ao que me deu 10 talentos, mas ao que tem 10. Você está entendendo? Tirem o talento do que enterrou e deem ao que tem 10. Ou seja, o Senhor estava dando para que ele multiplicasse, para usar em seu benefício. Ele não entendeu isso. Ele achou que o que ele estava usando era para o seu Senhor. Ele se sentia como um escravo. Ele não via o Senhor como alguém generoso, bondoso. Ele via o Senhor, que aqui tipifica Deus, como um homem mau, como um homem severo. Tem pessoas que não estão entendendo qual é o mistério de Deus com a sua vida. Quando Deus te dá um talento para você multiplicar, Ele está te dizendo: eu vou usar a seu favor também, eu vou usar em favor da sua casa. Eu quero que você multiplique os talentos que você tem, eles são seus. Quando nós servimos como a Deus e não aos homens, a nossa perspectiva muda. E isso não é só dentro da casa de Deus. Porque tem gente fazendo a obra de Deus relaxadamente, porque acha que está fazendo para os pastores. Mas quando você entende que você está servindo ao Senhor, você faz com alegria, você sai de casa com amor. Ir para a igreja durante a semana, servir a Deus não é um peso, não é um fardo. E você também não serve a Deus só aqui dentro dessas 4 paredes. Você serve a Deus no seu trabalho. Você serve a Deus na sua casa. Quando você faz uma comidinha para o seu filho, para o seu marido. Quando você coloca a roupa para lavar. E eu digo para você que por um tempo, servir a minha casa foi um peso para mim. Foi muito difícil, porque eu casei com o Odilon, eu não sabia fritar um bife. Criada em família pobre, mas a minha mãe era territorialista, não deixava a gente chegar na cozinha. E o meu pai falava: vai estudar, não precisa aprender a cozinhar. Quando eu casei, eu me ferrei. E a gente ficou comendo miojo. Ou então a gente ia na hora do almoço sem querer na casa da minha sogra.
ou na casa da minha mãe por um tempo. E aí houve um tempo em que meu ninho ficou vazio. E aí me deu muita saudade de servir a minha casa. E eu falei, Deus, eu quero outra chance. Irmãs, desceu a unção da cozinha sobre mim. Vocês têm que ver como eu estou cozinhando bem agora. Sabe por quê? Parou de ser um peso. Muitas vezes você só valoriza quando você perde. Valorize as pequenas coisas que Deus colocou nas suas mãos para você fazer para o seu marido. Quando você colocar uma mesa posta no café da manhã, coloque como se fosse para Deus. Fala, Espírito Santo, senta aqui comigo. Tem muitas ocasiões em que o único lugar onde a gente vai conseguir manifestar a bondade, a grandeza, a beleza de Jesus é a mesa. O filho pródigo, a Bíblia não diz que ele teve saudade da igreja não, mas ele teve saudade da mesa, da comida. Ele voltou para casa pela comida. Ele voltou pelo cheiro da comida. E chegando lá, Deus completou a obra. É o que Ele vai fazer nas nossas vidas. Amém, queridas? Vocês concordam comigo? No versículo 8 ainda ele diz, eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A igreja de Filadélfia, dizem que era pequena em relação às outras, era pequena em número. Ela tinha pouca força, mas as suas obras eram muito conhecidas. O seu serviço ao Senhor era excelente. Ela podia ser insignificante aos olhos dos homens, mas ela era grande aos olhos de Deus. Porque o que conta para Deus não é o tamanho da igreja, mas a excelência do serviço que ela presta. O seu serviço tem sido excelente? Querida, não é sobre o seu número de seguidores nas redes sociais, tá? Não é o seu saldo bancário, não são os seus bens materiais, nem mesmo os seus diplomas. Mas a minha pergunta é, que recursos você tem usado para colocar à disposição do reino do Senhor? Às vezes, a gente vê mulheres que postam tudo nas redes sociais, até o que não deveriam postar. Mas esquecem de compartilhar uma palavra de encorajamento com alguém. Pode ser que naquele momento ali, em que você está postando aquela palavra, aquele devocional, aquela oração, uma pessoa desista de se suicidar. Sabia que quando uma pessoa ela é entretida por 15 segundos, ela pode desistir do suicídio? O Senhor quer usar você, querida. Eclesiastes 9:20 diz, tudo, repita comigo, tudo, quando te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. E ele continua, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Sabe por que ele está falando aqui? Que a gente só tem essa vida para viver aqui na terra. Você está entendendo? Você tem essa oportunidade, depois vem a eternidade, que vai ser maravilhosa, que vai ser linda, nós não vamos mais sofrer. A Bíblia diz que não vai ter mais lágrimas, nem choro, nem dor, nem pranto, nem tristeza, nem despedida, nem saudade, nada disso. Mas se Deus está te dando uma oportunidade de viver aqui, tudo que você fizer, faça conforme as suas forças, porque isso agrada a Deus. Ai, pastora, mas eu estou sem força, eu não aguento mais. Romanos 8:26 diz que da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O apóstolo Paulo diz, por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Aí é que você é forte. Deixa eu falar uma coisa para você, mulher vitoriosa. Deus não está procurando uma mulher perfeita nem super poderosa. Deus está procurando uma mulher que caminhe na força do seu poder. Infelizmente, algumas das minhas dores foram expostas, algumas coisas que eu gostaria de esconder.
Mas quando alguém, principalmente alguma mãe, chega para mim e fala, como é que você dá conta? De onde vem a tua força? Eu falo, a minha força vem do Senhor. Mas como você consegue subir no altar para ministrar, cantar e pregar? E eu falo, porque o altar é o lugar da minha cura. Deus não me mandou parar, Deus me mandou continuar. E no trajeto, enquanto eu sirvo a Deus, enquanto eu faço a obra de Deus, eu sei que eu estou na reta do meu milagre. O teu milagre vai te encontrar a qualquer momento, querida. Prepare-se, você que está servindo a Deus, você é muito poderosa, você é uma mulher vitoriosa, sim. E no verso 10 ele diz, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. A palavra grega usada aqui nesse versículo para falar da proteção do Senhor é a mesma aplicada na oração sacerdotal de Jesus. Ali em João 17, quando ele disse, Pai, eu não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Então o que ele estava dizendo, Senhor, Pai, já que não tem como eles serem tirados das provações, guarda eles nas provações. Querida, existem provações na sua vida que definitivamente você não vai conseguir pular. Não é igual a gente faz no celular que muda a tela. Não é igual, sabe, chegar aqui no iPad e atualizar. Não. Você vai ter que passar por isso mesmo. Muitas vezes Deus não vai te livrar da prova, mas Ele vai te livrar na prova. Salmo 91 diz, Ele me invocará e eu lhe responderei. Eu estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha. É na prova que Ele vai se manifestar também a você. Ele se revelou e Ele se manifestou a Daniel também, como Deus que livra na cova dos leões. Ele livrou Davi nas batalhas. Jesus venceu o diabo no deserto. Israel foi preservado por Deus no Egito, depois por 40 anos no deserto. Os discípulos foram guardados por Jesus na tempestade. Você não está sozinha nessa prova não, querida. Não pensa que você é a única. Não fica se sentindo deixada para trás, abandonada, a última das últimas. A questão aqui não é se você vai ou não passar por provações, mas como você vai se comportar diante delas. O que é que você vai fazer com essa provação que você está vivendo aqui? Use isso para a glória do reino de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, querida, que eu tenho vivido na minha vida. Deus sabe o que fazer com as nossas dores. Deus sabe. Existem dores, existem lutas que chegam na nossa vida e nos levam a perguntar, Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Alguém mais além de mim? E nem toda luta é Deus que está causando, mas se você está vivendo, é Ele que está permitindo. Sabe, Jó nunca teve explicação do porquê dele estar passando por tudo aquilo. Você lê o livro de Jó e você conhece o final. E ele perguntou para Deus tantas vezes. Deus nunca respondeu para Jó. Ele apenas se manifestou, ele apenas esteve ali presente. Deixa eu dizer uma coisa para você, na hora da provação, da luta, da tempestade, da prova, a presença de Deus vai te bastar. A presença de Deus vai ser suficiente para você. Você vai dar conta, querida. E aí você vai poder dizer, como o apóstolo Paulo escreveu ali, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai das misericórdias, o Deus de toda, não de alguma, mas de toda a consolação, que nos consola em nossas tribulações, para que nós possamos consolar as outras, com a mesma consolação com a qual de Deus temos sido consoladas. Se essa tribulação não está te matando, é porque ela está te forjando.
Você está sendo preparada, você está sendo fortalecida. Coloque a sua dor à disposição do reino. Tire a sua dor do centro da sua vida. Pare de idolatrar suas dores. Coloque a sua disposição, coloque a sua dor à disposição do altar de Deus e diga: Senhor, se eu não sei como resolver isso, o Senhor sabe o que fazer com isso. E é uma questão de tempo. Quem vai ter que ceder é o diabo. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Não é teu marido que tem que ceder, não é teu filho. A tua irmã, ela não é tua rival. Sabe? Às vezes a gente gasta tanta energia brigando com pessoas que foram colocadas do nosso lado para a gente amar. Outro dia eu estava lendo a história de Raquel e Lia. E eu pensei, meu Deus, eu acho que se na hora da morte alguém perguntasse para Raquel: Raquel, o que você faria diferente na sua vida? Ela diria: eu teria brigado menos com a minha irmã. Passou a vida inteira se desgastando. Tomou decisões erradas, atitudes erradas na vida, porque ela brigou com quem ela devia amar. Deus te chamou para servir o reino amando a tua irmã, amando o teu marido, amando a tua família, amando o teu próximo, amando esse patrão que é um mala sem alça com a âncora dentro no dia da chuva, como diz o pastor Silas. Ora por ele, esse vizinho, essa vizinha que está te perturbando, em nome de Jesus, perdoa, libera, ora por ela, estende a tua mão em direção à casa dela e libera a bênção. Coloque a tua dor à disposição do reino. E ele diz, no versículo 11, venham em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Repare que ele está falando aqui, ó. Conserve o que você... Aqui nós aprendemos que a soberania divina, ela caminha junto com a responsabilidade humana. O mesmo Deus que disse, eu te guardarei, Ele também recomendou, conserve o que você... O que você tem? Qual é o talento que Deus colocou na tua mão? O que Ele colocou à tua disposição? Usa isso para servir a Ele. Outro detalhe importante é que na carta à igreja de Filadélfia, Jesus diz que aqueles crentes, eles já possuíam uma coroa de vencedores. Você já é uma mulher vitoriosa. Você já é, entenda isso. Você precisa se ver como Deus te vê. Se você está aqui nessa conferência, você está debaixo dessa unção, dessa graça, de tudo que está sendo ministrado aqui nesse altar. Você é vitoriosa sim, mas hoje o Senhor está te dizendo, guarda o que você tem. Ele não disse, eu vou guardar o que você tem, Filadélfia. Eu vou proteger o que você tem. Não, é você que tem que guardar. Onde estão as guardiãs dos lares aqui? Guarde a sua casa com as suas orações. Guarde a sua casa com o seu jejum, com a sua postura de mulher santa, mulher de Deus. Guarde seu marido, guarde seus filhos. Vocês lembram de Rispa? A história dela está lá em 2 Samuel 21:10. A Bíblia diz que ela pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Quando pegaram os filhos dela e mataram enforcados e deixaram os corpos ali para apodrecer. Rispa passou pelo menos 5 meses espantando as aves de rapina dos corpos mortos dos filhos dela. Imagina o que Deus quer que você faça pelos seus filhos vivos. Não desista dos seus filhos vivos. Coloca o pano de saco. Não precisa vestir o pano de saco não, amada. Colocar o pano de saco é colocar a tua cara no pó. É jejuar, é orar. É clamar ao Senhor, é derramar tuas lágrimas no altar. Não tem lugar mais poderoso para você depositar as tuas lágrimas do que no altar de Deus. Enquanto você estiver disposta a derramar as tuas lágrimas no altar de Deus, a história de derrota não será definitiva. Entenda isso. É só uma questão de tempo.
E as aves de rapina vão ter que sair. Eu profetizo isso sobre a sua vida, sobre a minha vida. Ela colocou o pano de saco sobre a rocha que aponta para Cristo. Coloque os seus olhos em Cristo, em Jesus. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é vitorioso. Ele está no controle mesmo. Eu sei que parece um jargão, mas Ele está no controle. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Tem uma terra onde Deus te autorizou a colocar o seu pé. Entra lá hoje declarando que aquela terra é do Senhor. Entra lá hoje dizendo: essa terra é do meu Deus, essa casa é do meu Deus, esse quarto é do meu Deus, essa cama, ela é do meu Deus, e esse marido foi Deus que me deu. Declare isso, mulher. Mas é tempo de chorarmos mais aos pés do Senhor. É tempo de menos entretenimento e mais busca, mais arrependimento. É tempo de menos distração e mais mergulho na palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é mais poderosa do que qualquer espada de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ela faz separação entre os pensamentos e intenções do nosso coração. É a palavra que vai onde o psicólogo não consegue alcançar, onde o coach não chega, onde o psiquiatra não chega, onde o médico não chega. A palavra de Deus chega onde o pastor não chega. Abre a Bíblia e lê a Bíblia. Ouve toda essa conferência de novo na sua casa. Deixa tocar aí no YouTube sem parar. Eu lembro que quando Deus levou Mateus, eu colocava pregações atrás de pregações da palavra de Deus. E eu fui mantida viva, eu fui mantida de pé pelo poder da palavra de Deus também. É claro que você tem que elaborar o seu luto, é claro que você tem que chorar mesmo, é claro que você tem que viver intensamente cada uma das suas dores, porque não tem como você pular esses momentos. Mas querida, não pega essa dor de estimação para você o resto da sua vida não. Segue em frente. Tá entendendo? De vez em quando você vai chorar, de vez em quando você vai lembrar. Se você é uma mãe enlutada, se você é uma mulher viúva, se você é uma filha que perdeu seus pais recentemente, de vez em quando eu sei que você vai lembrar. Mas não deixe essa dor te impedir de servir ao reino com excelência. Continua servindo a Deus, continua escrevendo, continua compondo, continua adorando, continua se prostrando aos pés do Senhor, continua fazendo ali a sua comida gostosa e dizendo: Deus, é para ti, é para a tua glória. Continua seguindo em frente, continua namorando com seu marido. Tem tantas que querem namorar e não pode, minha amada. Continua espantando as aves de rapina. Rispa alcançou o favor do rei também. Sabe, o rei soube da extravagância da atitude dela. Deus está procurando mulheres que sirvam a Deus também de uma forma mais extravagante. Nós estamos dispostas a tanta coisa. Às vezes nós gastamos de uma forma tão extravagante conosco. Às vezes nós fazemos tanto esforço por nós mesmas. Às vezes nós vamos para a academia e ultrapassamos os nossos limites para ganhar aquele músculo. O Senhor quer que você faça isso na sua vida espiritual também. E Ele está te dando capacitação nessa conferência, para que você saia daqui com essa chave, para que você passe por aquelas portas e diga: minha vida nunca mais vai ser a mesma. Eu não vou servir a Deus do mesmo jeito. Eu não vou esperar acontecer alguma coisa na minha vida muito difícil para eu levar a sério esse serviço. Não. Eu vou me posicionar é agora. Eu vou encher essas lamparinas é agora. É para já. Que Deus levante nessa conferência guardiães dos seus mortos espirituais. Não para que eles tenham um enterro digno, mas para que eles ressuscitem
e sejam pregadores da palavra de Deus. Você crê nisso? Deus faz isso. Ele fez na vida do meu marido. Ele vai fazer na vida de todos aqueles que ainda precisam dessa obra dentro da nossa família. O pastor Silas, ele diz uma frase que eu aprecio muito, que Deus move céus e terra naquilo que eu não consigo fazer, mas Ele não move uma palha naquilo que cabe a mim. Nessa noite o Senhor está te levantando como guardiã do seu lar, como alguém que foi chamada para guardar a coroa, guardar aquilo que o Senhor te confiou. Vai pensando aí no que é que Deus te confiou. Quantos talentos têm sido enterrados dentro da casa de Deus? Quantas mulheres chegam aqui e dizem, eu não sou capaz, porque eu não sou como ela. Você imaginou se eu parasse para me comparar com a Camila Barros, com a Helena Raquel? Eu não estaria aqui, minhas amadas. O que eu estou fazendo aqui? Eu ainda perguntei para a pastora Elisete, pastora, a senhora tem certeza do que a senhora está fazendo? Porque não é sobre isso. É sobre você guardar o que você tem. Você tem que dar contas do que você tem, não é do que você não tem. Deus conta com aquilo que Ele te deu. Você está entendendo? E aquilo que Ele te deu, você vai ter que prestar contas a Ele. Um dia você vai ter que chegar diante dEle. E duas coisas podem acontecer. Ele te chamar de serva boa e fiel, ou serva inútil. Como é que você quer ser chamada? Olha para alguém aí e diz, Deus vai te chamar de serva boa e fiel, serva excelente. Você é Filadélfia, Filadélfia é você. Aleluia. Aleluia. No verso 12 ele diz assim, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Jesus te chama de coluna no santuário de Deus. Todo mundo concorda que a mulher é coluna da sua casa? Ela é coluna mesmo, gente. A mulher dita a temperatura do lar. Se a mulher estiver virada no girar, a casa toda fica. Se eu chegar em casa nervosa, fica nervosa até o cachorro, até a gata do Lucas. O Lucas, o Odilon e até os vizinhos, se bobear. Que uma mulher, ela consegue mudar a atmosfera da sua casa. Mas também quando entra uma mulher de Deus, dentro da sua casa, declarando, reivindicando aquele território para Jesus, não tem como ela perder aquela batalha. Eu já vivi isso na minha vida, eu tenho certeza de que eu vou viver de novo. Eu lembro que eu passava pelo meu quarto, o Odilon no morro, se drogando, e eu dentro de casa orando, em cima das roupas dele, em cima das cuecas dele, em cima de tudo que pertencia a ele, declarando, o Senhor, Ele é teu. Senhor, Ele está dizendo para eu ir embora para a casa dos meus pais, mas eu declaro que eu não vou me divorciar dele, porque Ele vai ser pastor e Ele vai ser cheio do teu Espírito Santo. E eu orava e eu declarava. Antes eu errei muitas vezes. Antes de tomar essa postura, eu confesso que eu briguei muito com ele, que eu discuti muito, que eu bati muita boca. E hoje eu sei que não adianta você discutir com o demônio. Porque muitas vezes o demônio, ele toma a boca de quem você ama, sabia disso? É incrível, mas acontece. Então você vai ficar brigando com Satanás? Você vai ficar lutando com armas naturais, uma batalha espiritual? Não tem como. Você vai perder feio. Mas se você pegar a armadura de Efésios 6, como a pastora sempre ora com a gente. Se você colocar o capacete da salvação, se você tomar o escudo da fé, o cinturão da verdade, calçar os teus pés com a preparação do evangelho da paz, querida, não tem como você perder essa batalha. Você não vai perder. É uma questão de tempo.
Deixa eu ministrar isso ao seu coração, porque eu tenho certeza disso na minha vida. E eu preciso dividir com vocês essa certeza. Eu preciso dividir com vocês essa certeza que o Espírito Santo tem colocado sobre mim. Essa situação não vai ficar para sempre assim. Vai cair por terra todo levante do inimigo. Não vai durar para sempre. Porque você é coluna no templo do seu Deus. A cidade de Filadélfia ficava numa área muito propensa a terremotos. No ano mais ou menos 60 depois de Cristo, aconteceu lá um grande terremoto e ela foi devastada. Então, quando Deus fala, quando Jesus fala especificamente, eu vou fazer de você uma coluna, Ele está dizendo, não tem terremoto que te abale nessa vida. Se for acontecer um terremoto na sua vida, minha amada, é para quebrar as prisões daqueles que estão aprisionados, como lá em Atos 16, e de repente aconteceu um terremoto tão grande, que abalou os alicerces da prisão, abalou os alicerces da prisão, e as cadeias de todos, não de alguns, mas de todos, foram soltas. Mas você que é coluna, não vai se abalar, você vai permanecer firme, na sua posição de intercessora, de mulher de Deus, de mulher que ora, de mulher que adora, de mulher que ama. O seu papel não é transformar as pessoas, o seu papel é pregar para elas. Quem convence é o Espírito Santo. Entenda isso. Diga para sua amiga, você é coluna no templo de Deus. E ele fala assim, eu escreverei sobre ele. Quero parafrasear aqui de novo e dizer, eu escreverei sobre ela o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. O Senhor está dizendo que além de fazer de você uma coluna, Ele vai te dar uma nova identidade em Deus. Você não vai ser conhecida pela dor que você sofreu. Você vai ser reconhecida pela dor que você venceu. Tome posse disso. Porque a vida nos coloca muitos rótulos. Até mesmo aqueles que contam a história da Bíblia, eles chamam as pessoas pelos rótulos. Você já reparou isso? É a prostituta Raabe. É o leproso Simão. Muitas vezes a gente olha para as pessoas e só consegue identificar a dor que elas estão vivendo. Ali vai a falida. Ali vai a destruída, a divorciada, a traída. Ali vai a órfã, a anoréxica, a depressiva, a que tem síndrome do pânico, a doida. O Senhor está colocando sobre você aqui um novo nome nessa conferência. Um novo nome sobre nós. Oh Deus, derrama sobre nós a certeza de que esse nome está acima de todo nome. O nome que está acima das tuas dores. O nome que está acima dos teus temores. O nome que está acima dos teus pavores. Existe um nome acima de todo nome. Esse nome é Jesus Cristo. Quando o inferno olhar para você, ele tem que dizer, ali vai uma mulher de Deus. Quando você levantar da sua cama de manhã, o inferno tem que pensar assim, eita, vou ter trabalho hoje. Você tem que ser uma mulher que dá trabalho para o inferno, porque você trabalha para o reino com excelência. Todos os dias você tem que acordar e dizer, Deus, a vida de quem eu vou impactar hoje? Quem é que eu posso abençoar? Nem que seja dando uma roupa que está no meu armário. Quantas experiências eu tenho vivido, amadas, dando roupa que está no meu armário. Porque eu entendo que quando você transfere uma roupa, você está transferindo uma unção também. Eu entendo isso. Me deixa com as minhas doideiras.
De vez em quando eu faço um bazar lá na igreja, eu adoro ver todo mundo vestida com as roupas que eu usei para pregar, para cantar, para chorar no altar de Deus. E eu olho, o Espírito Santo me diz, ali vai uma futura pregadora, uma futura pastora, uma futura evangelista, e muitas vezes ela está com a vida destruída, com a autoestima lá embaixo, mas está lá usando a roupa da pastora. E acontece mesmo, não é por causa da minha roupa não. Não é por isso, mas porque eu estou ali olhando para a minha roupa e eu lembro de orar por ela. Você está entendendo? Você precisa dar uma roupa para alguém que você está orando. Eu lembro que quando eu perdi o meu filho, a Fernanda Brum chegou lá em casa com a mala cheia de roupa. Eu falei, o que é isso, Fernanda? Você está doida? Ela falou, isso aqui é para você usar quando você voltar a pregar. Você precisa de uma amiga que acredite que você vai vencer essa dor e vai voltar a pregar. Vai voltar a cantar, vai voltar a adorar, vai voltar a escrever, vai voltar a compor, vai voltar a sorrir, vai olhar para a vida com olhos de alegria. Vai voltar. Vai voltar, em nome de Jesus, vai voltar. Vai voltar a alegria para o seu lar, vai voltar as risadas. Aleluia! Por causa do nome que está sobre você. Você é a mãe do filho que morreu? Certa vez me perguntaram, eu disse, não. Meu nome é Estela, o milagre sou eu. E eu não sou a mãe do filho que morreu. Eu sou a mãe que sabe para onde o filho foi. Porque a gente só perde quem a gente não sabe onde está. Mas o meu filho eu sei que está na eternidade, eu tenho certeza. Declare com convicção quem é você. Você precisa saber quem você é em Deus. Você não carrega apenas uma história de dor, você carrega uma história de superação. As suas canções, as suas mensagens, a sua vida, o seu ministério fala sobre quem você é. Não deixa o diabo te espizinhar com essa história, fazer você se sentir uma miudinha esmagada pela sua dor. Não, se levanta com ferocidade, passa por cima igual um rolo compressor. Vai andando e chorando. Vai lançando a semente. Que a Bíblia diz que quem faz isso certamente, não é talvez, certamente, é com certeza, vai voltar com alegria, colhendo os seus molhos, colhendo os frutos dessas lágrimas que você plantou no altar de Deus. Sirva a Deus com as suas lágrimas. Sirva a Deus com as suas lágrimas, como Ana fez. Chorando no altar do Senhor. Quanto tempo ela passou chorando longe do altar? Até que um dia ela falou, quer saber? Eu vou chorar no lugar certo. É aqui o lugar de derramar suas lágrimas. Se você tem que chorar, que seja no altar do Senhor. Derrame cada lágrima na presença dEle. Pode chorar, que aqui é o lugar certo. Mas saia daqui com a certeza de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Choro tem prazo de validade, a alegria não. A alegria vai ser para sempre, em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Eu profetizo. A igreja de Filadélfia, ela foi fundada no tempo do apóstolo Paulo. E historicamente ela foi a única das sete igrejas da Ásia Menor que transpôs os séculos. Olha que coisa interessante. Mesmo depois que os muçulmanos tomaram a província da Ásia e dominaram aquela região, a fé cristã persistiu em Filadélfia e ainda hoje há cristãos naquela região que agora pertence à Turquia. Você está entendendo? Como essa igreja fez diferença e foi relevante. Querida, onde quer que você esteja nessa nação, onde quer que você esteja, mulher vitoriosa, onde quer que a sua igreja esteja plantada, eu quero que você entenda que esse lugar onde Deus te colocou é um lugar profético. Você não está lá à toa, você não está lá em vão, você não está lá por acaso. Cumpra esse tempo com fidelidade, com excelência, com amor, dê o seu melhor. Marque a história desse bairro, dessa cidade, desse povo.
Porque daqui a pouco o pastor Silas muda todo mundo de lugar. E você não vai deixar nenhuma pendência. Você vai dizer: Deus, eu dei o meu melhor. Eu dei o meu melhor. Eu sou muito grata à DEVEC Recreio, onde meu marido foi pastor ali, vice do pastor Jarmute. Pela primeira vez a gente teve essa experiência de estar ali ministrando mais perto do altar. Foi lindo, foi um começo maravilhoso. Sou muito grata à DEVEC Largo do Bicão, pelo tempo que nós servimos ali. Durante esse tempo nós vivemos tantas dores, mas nós também fomos consolados por aquele povo, fomos abraçados, fomos acolhidos. Como foi maravilhoso, como a igreja é linda, que lugar maravilhoso é a igreja do Deus vivo. Como é que tem gente que consegue viver sem igreja, sem pastor, sem autoridade sobre a sua vida? Eu não sei como consegue. Depois fomos ali para a DEVEC São Paulo, e foi uma história muito interessante, porque fazia 6 meses que Deus havia levado o Mateus, e eu falei assim: Deus, me tira daqui. Eu não quero mais ficar aqui, eu não aguento mais voltar para casa. Senhor, nos leva para outra cidade, em secreto, eu falando com Deus. E aí um dia o pastor Silas liga para o meu marido e passa assim uns 10 minutos conversando com ele no telefone. Eu não estava ouvindo. Eu estava lá dentro, mas o Espírito Santo já ministrou meu coração. Ele vai orientar o seu marido a ir para outra cidade. Ele vai convocar. E quando o Odilon chegou assim na minha frente, eu falei: para onde nós vamos? Diante do Senhor. Aí o Odilon falou: calma, calma, que o pastor Silas, ele falou para a gente pensar. Ele deu um desconto, né? Porque a gente estava enlutado. Eu falei: eu não tenho o que pensar, eu já tenho a resposta. É sim, não quero nem saber para onde é. Eu tenho certeza de que Deus está tirando a gente daqui para curar a gente. Se Deus quer acelerar o processo, eu não vou atrasar o processo. Deus está querendo acelerar o processo de cura de algumas mulheres aqui nessa conferência. Mas muitas ficam apegadas a uma situação, muitas vezes até de dor, porque elas se acostumaram com aquele ambiente de angústia, de tristeza. E o Senhor está dizendo: eu quero te mover para te curar. Obedeça. Para algumas Deus está dizendo: a cura é ficando aonde você está até a hora que eu ordenar que você saia. Vocês lembram? Israel só levantava acampamento quando a nuvem levantava. A nuvem de glória durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Querida, presta atenção nos sinais de Deus. Presta atenção. Nós fomos para São Paulo obedecendo ao Senhor, finalmente. E já faz 7 anos que estamos ali. Agora, meu marido lá na DEVEC Santo André. Já me sinto até paulistana. Cadê a DEVEC Santo André aqui? Glória a Deus. Ontem tinha um grupo lá comigo gravando o meu disco. Outro grupo veio para cá, um ônibus cheio. Glória a Deus por isso. Porque eu falei: priorizem a conferência, mulheres. Deixa os maridos irem para a gravação. Porque eu precisei realmente gravar ontem. Não tive como fugir dessa data que já estava marcada. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando nós obedecemos uma direção de Deus, a cura vem mais rápido. Existe um processo de aceleração na obediência. Quando você obedece a direção do Espírito Santo, o Senhor acelera o processo de cura, de libertação, de vitória, de graça. O Senhor está querendo acelerar o processo de algumas mulheres hoje aqui também. E Ele já começou a fazer isso. Eu quero encerrar dizendo para você que o teu talento pode até te dar uma certa notoriedade. Mas o que vai garantir que você deixe um legado perpétuo é a tua identidade em Jesus. Quando alguém olha para você, o que essa pessoa enxerga? Ali vai uma mulher temente a Deus, uma serva do Deus vivo? É isso? Não precisa responder para mim. Responde para você. As suas atitudes, as suas escolhas, os seus pensamentos, eles têm sido compatíveis com alguém
que Jesus chamou para servir ao seu reino com excelência? Responde para você. Você tem dado o seu melhor para Deus? Eu quero te dizer que você tem um título mais importante do que todos os que você carrega. Feche os seus olhos. Filha de Deus, serva do Deus Altíssimo. É assim que o céu te conhece. Mas se o céu não te conhece assim, alguma coisa precisa mudar. E não é o céu, é você. A Bíblia diz que a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Hoje, precisa haver uma manifestação das filhas de Deus. Ah, eu sou filha de Deus. Não é não, não basta nascer para ser filha de Deus. Tem que nascer de novo. Romanos 8,14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você tem sido guiada pelo Espírito? Você já entregou a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador? Você que veio aqui participar dessa conferência porque alguém te convidou, você que está em casa assistindo pela internet. Talvez você tenha parado, porque, sei lá, quase 30 anos atrás, uma canção minha tocou no seu coração, e você pensou, nostalgia, hashtag, vou dar uma parada aqui para ver o que essa cantora tem para dizer. Você não está aí à toa, foi Deus que marcou esse encontro com você. Foi Deus que te trouxe aqui nessa noite, com mão forte, querida, para dizer que hoje Ele quer te dar uma nova identidade nele. Eu quero fazer um convite nessa hora para você que quer entregar a sua vida a Jesus, ou para você que quer voltar para Ele. A oportunidade está aberta para você sair do seu lugar agora em nome de Jesus e vir até aqui. Eu não vou me estender muito, meu tempo já está acabando, mas eu preciso orar por você. Todas as mulheres vitoriosas aqui nesse lugar estão em oração, estão clamando pela sua vida. Jesus disse na sua carta para a igreja de Filadélfia: eis que venho em breve, eu venho sem demora. Ah, Jesus está falando isso há 2000 anos, mas Ele está vindo sem demora para muita gente. Tem gente que inclusive está indo bem cedo, aos 17 anos, como meu filho. Porque cemitério não é só lugar de gente velha. Você não sabe do seu dia de amanhã. Você não sabe se vai ter outra chance, querida. Talvez você esteja aqui hoje só porque tem uma mãe de joelhos clamando pela sua vida. Um pai que ora por você. Uma amiga. Essa amiga que te trouxe aqui, cola nela, que ela é boa companhia. Mas eu não quero que a sua participação nessa conferência fique só nisso. Você não veio aqui para assistir uma pregadora, para assistir uma cantora. Você veio aqui hoje porque Jesus te trouxe. Não foi por acaso. Fica de pé no seu lugar, para facilitar para aquelas que querem vir. Anteontem eu estava ensaiando dentro da igreja, lá na Devec Santo André, um dia antes da minha gravação. E no meio do ensaio, entrou um homem correndo pela porta. Todo sujo, maltrapilho, com um cheiro muito forte, fedendo. Não devia tomar banho há muito tempo. E ele gritava, socorro! Eles querem me pegar, socorro! Eu estava ensaiando com a banda para gravar. A gente passou o dia inteiro ali. De repente, quando passou o susto, passou o medo, eu falei: querido, deixa eu orar por você. Não adianta você orar por mim. Só que eu já conhecia essa voz. Eu sou um dependente químico. Eu falei: eu vou sair ali fora, eu vou voltar a usar droga. Eu falei: mas eu vou orar por você mesmo assim. Vem aqui, banda, todo mundo, cerca ele. Os meninos abraçaram ele. E ele começou a chorar. E eu falei:
como é o seu nome? Ele disse, Jean. Eu falei, Jean, você quer voltar para Jesus hoje? Ele falou assim, eu sou ex-pastor. Falei, Jean, não tem ex-pastor não, você é pastor para sempre. Eu não sei eis o que você é, minha querida, mas Deus está dizendo que o que você era não era nem o começo, sabe? O começo é daqui para frente, Deus tem mais para a sua vida. Sai do seu lugar e vem agora aqui, nós queremos orar por você nessa hora. Vem. Pede licença aí nesse banco e vem aqui voltar para Jesus hoje, entregar sua vida a Cristo como Senhor e Salvador. Vem se reconciliar com Ele agora, debaixo dessa unção de glória, de vitória, como o Jean fez ali naquela tarde. Vem aqui agora porque a oportunidade está aberta. O Senhor disse, eu tenho a chave de Davi. A chave de Davi é a chave da adoração, é a chave da presença de Deus. A chave de Davi tem nome, é Jesus. Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a resposta que você precisa para as suas dores, para as suas questões. Talvez assim como eu, você também esteja orando por um marido desviado. Mas não coloca o seu marido no centro da sua vida, não. Coloca Jesus. Quando Jesus for o bastante para você, todo o resto vai ser tão menor. E quando a sua vitória chegar, você vai falar, meu Deus, olha só. Eu não esperava que fosse tão lindo, tão rápido. Foi tão diferente do que eu imaginava. Eu estou numa santa expectativa do próximo milagre, gente. Vocês não têm noção. Todo dia eu acordo e falo, Deus, é hoje? Será que é hoje? Porque da mesma maneira que as tragédias vêm repentinamente, os milagres também vêm. E hoje o milagre é você que está entregando sua vida a Jesus. Hoje o milagre é você que está dizendo, não dá mais para eu seguir em frente sem Cristo. Eu não quero mais seguir sem Ele. Eu quero entrar por essa porta, eu quero tomar posse dessa chave. Sabe, eu não quero mais ser alguém destruída pelos terremotos da vida. Eu quero ser coluna no meio da minha geração. Eu quero ser uma mulher que vai deixar um legado. Uma mulher que tem uma história que vale a pena ser contada. Uma mulher que as pessoas vão olhar e vão dizer, ela é uma mulher de Deus. Quais são os rótulos que o mundo está te dando? Quais são os rótulos que as tuas dores colocaram sobre você? Eu não sei.